Olá, bem-vindos a mais um programa Vida Consciente. Estamos hoje aqui junto com o Magrão, professor de Educação Física. Bem-vindo. E aí, galera, boa tarde para todos. Como eu sou o Jocelyn, como o Marcelo falou, eu trabalho com esporte, trabalho com a inclusão muito forte dentro do esporte, onde a gente tem um projeto aqui em Novo Hamburgo que já fechou um ano, que é o Somos Um Só. Ele está no Instagram como Somos Mais Um Triciclo e ele pertence a um grupo de corrida que é o Noia Runners. Então hoje no programa nós vamos conhecer um pouco mais do Magrão, vamos conhecer um pouco mais da história dele e em especial esse projeto que tomou já um corpo muito interessante, vem trazendo e ajudando muitas pessoas, conhecer um pouco mais de como projetos que nem esses estão colocados no Brasil, no mundo, e trazendo o que para nós é uma crença que a gente tem trazido bastante aqui no programa, que é formas, jeitos, pessoas, estruturas, movimentos que tragam o bem-estar, a qualidade de vida a todos os cidadãos, inclusive, em especial, esta classe que às vezes acaba sendo mais desprivilegiada. E hoje, né, como a gente vinha falando, a gente falava de inclusão para pessoas que tinham deficiências desde que nasceram ou logo foram adquiridos. Mas hoje a gente tem um público e que, pelo que eu entendo, tu também trabalha, que é um público que passou por um processo e está nessa situação, né? Exatamente. Voltando à questão da inclusão, eu sou de uma geração onde se escondiam essas crianças, né, com deficiência. E aí o momento que eu conheci o projeto dos triciclos adaptados, né, onde corredores que carregam essas crianças, adolescentes, daqui a pouco posso carregar até adulto, porque depende do peso corporal que suporta esse triciclo, para a inclusão. E hoje, mais do que nunca, né, tá muito forte, e aí vem a rede social nos ajudar com isso, né? Facebook, Instagram, né, muito forte, como tem, que eu acompanho vários grupos específicos, né, dos triciclos adaptados que tem em São Paulo, Joinville, né? Tem o surf adaptado, né? Hoje temos a Olimpíada, como você falou, que deram uma cobertura, sim, né, fizeram um programa forte sobre isso aí, né? Então as pessoas estão se mobilizando, né, e vendo a importância de organizar a cidade para que essas pessoas possam usufruir dela de todas as formas, não só de lazer, mas também de locomoção, né? Uma calçada, né, para o deficiente visual. Os orelhões são um inimigo dos deficientes visuais, né? Então essa questão aí está muito forte hoje, né? E temos que estar cada vez mais batendo nessa tecla. Como é que o Magrão chegou nisso? Como é que essa causa te tocou e como é que tu entrou nesse processo? Bom, eu tive sempre essa vontade, essa maneira de estar sempre ajudando alguém, ser solidário, né? E a questão mais específica para deficientes ou lesões medulares, né, vem que eu tive conhecimento de um aluno, né, que veio a mim através de uma médica na academia. E aí eu comecei a perceber, né, as dificuldades que eles tinham no dia a dia deles. E aí passou um tempo, eu fui embora, né, fui morar no Rio, mas sempre com aquela ideia, né, de o que eu poderia fazer para ajudar, para amenizar a vida dessas pessoas. E aí quando voltei para Novo Hamburgo, fazendo um curso em Porto Alegre, um curso de treinamento funcional, conheci o Fernando Falavínia, que tem o Rosto ao Vento, né, que é o projeto onde eu me espelhei a fazer aqui em Novo Hamburgo. Então aí que começou tudo novamente. Quanto tempo? Um ano? Faz um ano, fechamos um ano agora em setembro. Quantos já passaram por dentro desse projeto? Olha, não tenho números assim, né? Mas vamos dizer assim, pode botar aí uma centena, né?
mas não só os deficientes, né? Vamos botar que envolve as famílias, envolve a comunidade, né? O meu grupo de corrida é solidário, daí vem outras pessoas, vêm. É interessante que através de um post no Instagram, as pessoas querem, como que eu faço para participar? Eu quero participar também, mas eu não corro, não tem problema, porque a gente precisa de uma equipe para colocar essas crianças ou esses adolescentes nos triciclos, tirar eles das cadeiras, colocar nos triciclos. Eles não têm movimentos nas pernas, às vezes não têm movimentos nas mãos, então a gente precisa amarrar eles, né, que eles fiquem presos, seguros para eles se deslocar, porque é corrida, né? E tem uns que é competição, querem medalha no final. Eu chamo de triciclos mágicos, porque a galera, o olhinho deles brilha, eles se empolgam tanto e aí automaticamente a família vem junto. Então eu tenho mães e pais que começaram a buscar o treinamento físico, melhorar essa condição física deles, né, através do projeto, para poder carregar os filhos e participar junto. Que esse é um dado extremamente importante, né? No momento que tu começa a fazer, tu sai, né, que a gente começou o programa falando, crianças ou pessoas que passaram por um processo, por um trauma, onde tiveram uma situação de desvalia ou de impotência ou até de questionar causas e motivos que tinham entrado nisso, a irem para um outro lado para se autocolocar dentro da própria sociedade, dentro da própria autoestima, da própria posição, acho que como dentro da família de novo, para não ser visto aquele colocado ao lado, né? Então isso dentro das pessoas que eu tenho conhecido e tenho convivido dentro disso, as pessoas que conseguem ter aquela coragem de botar a cabeça para fora, ir lá e dizer, ok, vamos, ela motiva tudo, né? Muda tudo. E muitas vezes depende de alguém, precisa alguém, sim, né? Um Marcelo, um Magrão, né? Para trazer essas crianças, essas pessoas para o meio, para o convívio social, né? E aí é muito importante essa questão da inclusão social. Eu vou pegar um gancho eu estava conversando com o Magrão antes, né, em outro momento, e num dos eventos que tu me comentou, tu disse que uma das coisas que tu queria quando o evento estivesse passando por Novo Hamburgo, se não me engano foi num sábado. Que tu comentou. Isso, no sábado. Que tu disse, eu quero um horário que seja assim, um horário comercial que o pessoal possa enxergar. Exatamente. Quando eu iniciei o projeto aqui, eu não tinha nenhum triciclo. Aí eu peguei emprestado do Rosto ao Vento, ele me emprestou os 10 triciclos, porque eu tinha crianças para esses 10 triciclos. A demanda hoje é maior. E aí quando eu falei de fazer o treino de inclusão aqui em Novo Hamburgo, há um ano atrás, o nosso secretário de esporte, o Jorginho Schmidt, me chamou, Magrão, o que tu precisa? E aí que eu comentei, cara, eu preciso que não me atrapalhem, porque às vezes as coisas são tudo engessada. E quem conhece o Magrão sabe que não funciona assim, né? Eu disse, cara, eu não preciso que vocês não me atrapalhem. Eu quero passar no centro da cidade, no horário de um sábado, às 9 horas da manhã, onde as pessoas estão na rua e elas vão ver que nós existimos. Nós quem? Os deficientes, né? Todas essas pessoas, esse público aí. E aí chamei a PAI de Novo Hamburgo, a PAI de Estância Velha, Deficientes Visuais de Novo Hamburgo, a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, junto com a Simone Chemes, né? Que é mais uma que carrega essa bandeira. E prontamente o poder público, iniciando com a Secretaria de Esportes, deu todo o apoio. E aí eu quero fazer um agradecimento aos jogadores da Seleção Brasileira de Voleibol masculino e feminina, ao Esporte Clube Novo Hamburgo, com o Preto e a Fernanda, a dupla Grenal, com os jogadores que me deram essas camisetas para que eu pudesse fazer a rifa e adquirir o valor para eu comprar esses triciclos. Mas até então eles eram emprestados. E quando eles chegaram, eu comentei, que bom que eu não precisasse usar nenhum, mas é uma realidade, né?
Então a gente está aí que é para amenizar e o projeto é um projeto recreativo, trazer mais uma forma de lazer para essa turma, né? E aí a gente, junto a todas as secretarias, né, do município, vão ficar aqui em Novo Hamburgo hoje, a gente reivindicar todas as condições de locomoção para eles e até de assistência, né? Hoje temos a Associação de Lesões Medulares do Rio Grande do Sul, que é sede aqui em Novo Hamburgo, que tem algumas carências, né? A gente poderia ter um consultório dentário lá, poderia ter médicos atendendo lá, porque esse deslocamento que eles têm na cidade é complicado, que elas não vêm só dos bairros de Novo Hamburgo, ela vem de toda a nossa região, né? Três Coroas, Parobé, Dois Irmãos, Nova Hartz, Morro Reuter, enfim, né? Essa é a ideia, junto ao poder público, né? Facilitar o deslocamento de todas essas pessoas. Bom, no próximo bloco voltaremos falando sobre os eventos de 2019. Estamos de volta no nosso programa Vida Consciente. Magrão, a gente tem um hábito aqui de comentar sobre, ou de buscar um pouco da história de cada uma das pessoas. Eu sei um pouco da tua história, que a gente já comentou, né? A gente já conversou, e eu acho que é fundamental a gente trazer essa história para cá, porque o Magrão tem toda uma história que nasceu no futebol, vamos dizer assim. A educação física do Magrão nasceu no futebol. Exatamente. Eu digo com toda a propriedade que eu só continuei estudando e me formei em educação física porque eu queria ser preparador físico de futebol. Porque, pelo incrível que pareça, eu fiz a 5ª série 3 vezes. E como eu comento com as pessoas, eu tenho uma deficiência que é auditiva, então eu não escuto bem. E aí me atrapalhava o meu aprendizado, mas quando criança tu não sabe, e aí te taxam que tu é burro, porque tu rodou 2, 3 vezes. E aí, vendo um programa de um grande neurocirurgião brasileiro, André Deleles, ele tem um projeto, né, se eu não me engano, Rio Grande do Norte, onde ele fala que não existe criança burra. E eu me encontrei com isso, né? E desde então eu vim em busca de colocar a educação física num patamar de igual para igual com qualquer outra formação, né? Vou citar assim, a título de informação, não que esteja mais ou menos, né, a medicina, o direito, a nutrição, a fisioterapia, a geologia, a biologia, né? E a educação física parece que estava sempre um degrauzinho abaixo. E aí eu conheci um livro que se chama Corpo Ativo, Mente Desperta, de um americano que também tinha essa dificuldade e percebeu isso que eu percebi. E foi feito pesquisas onde esse livro fala que a atividade física, e vamos falar diretamente na escola, a educação física, ela me trabalha o meu cérebro, o desenvolvimento do cérebro. Então as crianças têm uma dificuldade em matemática, em português, em ciências, seja qual a disciplina. Então a primeira aula que a gente vai ter vai ser a educação física. E depois eles vão para matéria ou a disciplina que eles têm a dificuldade, aonde eles vão ter um ganho nesse aprendizado através
de fazer atividade física onde vem a mexer, a desenvolver o cérebro. Um paralelo até que a própria música faz isso. Exatamente. E aí, dentre as loucuras do Magrão, né? Como tu comentaste no início, né? Tu pediu, vamos falar um pouco de ti, quem é o Magrão, e eu já me emocionei, e eu sou emoção. Não bota razão que não é o Magrão. E aí eu tenho muitos sonhos. Dentre eles, sei que é difícil, mas não é impossível, trabalhar com cão-guias, né? Música. Tem um projeto dentro dessa ONG que daqui a 2 anos ela vai estar sendo registrada, que é o Somos Um Só. Está no Instagram como os Mais Um Triciclo. Um projeto que vai nortear junto a música. Pegando dentro desse contexto que a gente tem e que a gente conversou, Magrão, existem vários projetos, vários trabalhos onde a base está na criança, né? E é isso que eu acho que a gente estava conversando antes um pouco, eu acredito muito nesse ponto, né, onde tu comentou, eu tive uma dificuldade quando criança, né? E por outro lado a gente também fala que é um mundo puro, né? Então a cabeça, a cultura, o conceito, o valor, a reação, a ação dessas crianças que a gente tem, eu sei que tu trabalha com elas e vários projetos que tu tens estão em cima delas, é conhecer isso e quebrar esses paradigmas, né? E aí, não rotular. Exatamente. Um grande agradecimento aos meus pais, que nunca deixaram, como eu falei, eu rodei 3 vezes na 5ª série, mas eles nunca, não, tu vai para aula, tu vai para a escola, né? E hoje eu consigo perceber, como eu falo para os corredores que estão iniciando, que eu sei o que eles estão sentindo, até os ultramaratonistas, aquele cansaço, aquele estresse e tudo que passa na tua cabeça desistir, todas essas dificuldades de uma prova longa, eu senti também. Então eu posso te passar todo esse conhecimento, todo esse caminho, porque eu sei o quanto é sofrido. E exatamente essa questão que eu passei quando criança, e eu entendo as crianças, né? Então, a minha aula de natação, quando chegam na borda da piscina, o que menos eles fazem é nadar. É uma bagunça. Mas o que? Todos eles saem de lá nadando os 4 estilos. Mas por quê? É muito mecânico, tem que ter, tem. Mas tem um momento de encaixar isso. E como que a gente faz? Brincando, né? Então eu consigo entender as crianças nesse contexto, porque eu senti na pele muitas coisas, né? De professores, né? Que na época era normal, né? Então com certeza a base está na educação, está nas crianças, né? Eu tenho uma menina no meu grupo de corrida, a Cassi, que a gente chama Cafeína, que ela fala, não adianta só fazer o bem, né? Tem que vivenciar o bem. Senão ele fica mecânico, não fica real. Eu acho que a gente está na vida aqui para aprender a sentir. A gente está na vida para voltar, hoje em dia, a voltar ao que a gente já foi muito mais no passado. Que é o quê? Ser mais honesto conosco mesmo, mais honesto com o que é bom, com o que é certo. Todo mundo sabe o que é bom e o que é certo. Todo mundo sabe quais são os princípios e os preceitos. Mas é difícil fazer, né? E esse é um dos grandes motivadores de eu estar aqui junto com o Magrão, trazer pessoas e conhecer pessoas que se entregam assim de corpo, mente e espírito para dentro desse contexto aí. Desse trabalho, desse contexto, do próprio caminho da vida, né, Magrão? E isso é tu pensar alguns anos atrás, né? Dificilmente o Magrão tinha medo de pessoas, medo. Eu gosto de todas as coisas que todo mundo gosta, mas eu dizia que eu não gostava por medo, né? De enfrentar o problema.
E eu sou suspeito de falar muito da educação física, do movimento, né? Porque a partir de eu entrar na faculdade, começar a cursar o curso de educação física, meus medos foi ficando tudo para trás. A ação cura o medo, né? E aí foi acontecendo essa minha história, onde eu cheguei em Novo Hamburgo mais ou menos há 30 anos atrás, conheci a minha esposa na faculdade, né? Temos uma filha, né, a Eduarda, formada em Direito hoje pela Universidade Fevale também. Nós dois nos formamos na Fevale e a nossa filha também se formou lá, né? Então tem uma história muito legal. E estava no Chile despoluindo o rio. E estava no Chile fazendo um trabalho voluntário em Iquique, Mazágua, né? Lá metendo a mão na lama, ajudando a despoluir o rio lá, né? Então esse legado já foi levado à frente. O exemplo vem de casa. Já foi levado à frente também, né? Mas então, e aí com tudo isso fui me inteirando, criando os projetos, e como tu me pediste, eu tenho projetos para o Somos Um Só, como Asas pela Vida, Corrida pelo Mundo, que é toda essa corrida, ela acontece no Brasil, aqui em Brasília, em várias cidades ao mesmo tempo, né? E toda a renda que é destinada das inscrições dessa corrida e de outra forma de arrecadação é para pesquisa de lesões medulares no mundo inteiro, né? Então eu tenho um sonhozinho que já está se tornando realidade. Ano que vem a gente levar de 1 a 2, 3 triciclos para essa corrida em Brasília. E tem uma prova que chama Volta à Ilha de Florianópolis, né, que a gente faz em revezamento, e eu acho que a gente vai inovar. Os caras lá devem estar de cabelo em pé, porque a gente vai levar 2 triciclos para essa prova, né? Então, dentre outros, né, projetos que a gente tem, como tem um sítio aqui em Nova Hartz, de uma amiga que tem uma cachoeira. Pedi para ela se eu podia levar um pessoal para fazer uma descida, pessoal capacitado para fazer o rapel. Ela disse não, prontamente. Quando eu falei que eu ia levar os cadeirantes, ela arregalou os olhos. Não vou deixar, mas é porque assusta, né? Mas é com segurança, é tudo muito tranquilo. E lá no Rio, por exemplo, já fazem? Lá no Rio já tem até imagens, né, de esses escaladores, esses alpinistas descendo com um cadeirante numa cadeira de roda, no Pão de Açúcar. Se podem lá, podemos aqui, né? Exatamente, né? Então, essa é mais ou menos a minha história, né? Desde sempre, né? Como tu comentaste antes, o futebol fazia parte da minha vida, né? Hoje é que o futebol é emoção, então não tem como deixar de não gostar do meu Inter, né? Mas o futebol hoje ele está em segundo plano na minha vida. A corrida tomou conta do meu ser de tal forma que através dela eu estou aqui falando hoje com vocês, que dificilmente o Magrão estaria assim. Eu estaria escondido, eu não sei se eu ia aceitar a estar no programa hoje aqui, né? E só para vocês saberem, o Magrão foi treinador dos juniores do Inter? Do juvenil do Inter de 95. Do Inter. 95, tive uma passagem aqui pelo Novo Hamburgo também. Então já teve um pouco da história do mundo do futebol e voltou. Ou, para dizer a verdade, não voltou, se achou. Me achei na corrida com a inclusão social. Meu caro, obrigado. Espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado, que curtam, que acompanhem todos esses movimentos que a gente comentou agora. Tem muito material no Instagram, vocês vão ver todos esses movimentos pelo Brasil afora, né? Fora os que a gente tem aqui. E então tem à disposição. É uma causa nobre, é uma causa justa. Então convido vocês todos a estarem presentes. Marcelo, e como tu falou, tá aí a rede social e o Somos Um Só, ele está no Instagram como Somos Mais Um Triciclo. Então fica aí o convite para curtirem, para compartilharem
do programa Vida Consciente. Entrem, assinem o nosso YouTube, vocês recebem cada programa novo aí no momento de ser lançado. Compartilhem o nosso Facebook, curtam o nosso Instagram e até um novo Vida Consciente. Gratidão profunda.